dia. Nós vamos iniciar o nosso culto desta manhã cantando o hino de número 449 do cantor cristão. Vamos colocar de pé? Eu ia falar para os irmãos que o lado de cá está mais fresquinho, né? O ar está pegando com mais vontade aqui. Vamos lá? Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que para salvar rebelde seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo livre da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crente, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor até raiar o alvor, por Cristo e seu lugar. Vamos fazer a leitura de Marcos, capítulo 16, 9 a 14, Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 19 e 20. Vamos? Havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois disso, manifestou-se sobre outra forma a todos eles que iam caminho para o campo.
Por último, então, apareceu aos 11 e disse-lhes: o Senhor, depois de todos... desculpa. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Nós vamos orar neste momento. Pedir ao pastor Alessandro que nos eleve a Deus. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui para te adorar. Enquanto o mundo, Senhor Deus, adora, todo mundo adora, aqui estamos unidos mesmo para dizer-te muito obrigado, Senhor, pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Perdoa, Senhor, nossos pecados, faz um culto maravilhoso essa manhã, em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Enquanto nós vamos fazer o nosso momento de dedicação de bens e vidas, gostaria de saber se há alguém nos visitando nesta manhã. Temos algum visitante? Temos a irmã. Qual o seu nome? Deu para perceber, né? É um prazer tê-la conosco. Mais alguém nos visita? Ele ainda é visitante, hein? Pastor Josias, irmã Irene, devagarinho então se achegando, não é? Devagarinho com a pressa danada, né? Temos mais gente nos visitando. Seu nome, por favor? Francisca. Sim, é um prazer tê-la conosco. É de alguma igreja? Tá. De vez em quando tá visitando, né? Ok. Mais alguém nos visita? Acho que não. Então nós vamos cantar o hino de número 305 do Cantor Cristão, enquanto nós faremos o nosso momento de dedicação de bens e vidas. Gostaria de saber se temos algum aniversariante desta semana. Olha aí, rapaz. Temos Tiago aniversariando nesta semana. Hoje nós vamos ter bolo para comer? O Tiago hoje está aniversariando, né? Ele vai receber os irmãos aqui à frente, enquanto cantaremos 305 do Cantor Cristão. Buscar.
Santo Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque nesta manhã o Senhor nos trouxe até a Tua casa, para juntos Te adorarmos e bendizer o Teu santo nome, porque só o Senhor é merecedor de receber toda a honra e toda a glória. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado do mal, e Te louvamos pela vida do Tiago, que hoje completa mais um ano de vida. Senhor Deus, que Tu possa estar cuidando dele em todas as suas necessidades, que a cada dia, Senhor, ele sinta que o Senhor caminha junto com ele, que o Senhor cuida dele, e que no nome de Jesus a Tua vontade prevaleça na vida do Tiago. Nós Te pedimos que o Senhor venha estar multiplicando esta data por longos anos. Que o Senhor abençoe também todos os dízimos e ofertas, para que seja multiplicado a fim de suprir as necessidades da Tua casa. Continua conosco nesta manhã e continue a falar aos nossos corações e a receber o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Embora estejamos num período de carnaval, nós não podemos nos esquecer daquilo que lemos há algum tempo atrás sobre o ID, né? Nós não podemos, de forma alguma, em momento algum, deixarmos de cumprir este imperativo do Mestre. Nós vamos, neste momento, ter uma participação musical do nosso irmão Eduardo Duque. Logo após a palavra está com o pastor Reinaldo. Bom dia. Alô. É sempre muito bom poder louvar o Senhor. A gente costuma ver e ouvir muitas pessoas dizerem que o domingo à noite, né, o pessoal prefere mais o domingo à noite, se é que existe alguma questão de preferência. Mas eu, bem particular, no meu particular, eu prefiro muito de manhã. E normalmente a gente se sente mais próximo de Deus, que é uma coisa mais voltada para o crente. Não é regra, mas normalmente as mensagens, as palavras, o próprio estudo da EBD. E a música que eu vou cantar ao Senhor é bem antiga, mas ela fala muito ao meu coração, até porque ela declara para quem quiser que Deus está contigo, Deus é contigo, haja o que houver. Mantenha calma e procure ficar sempre no centro da vontade de Deus, que com certeza você será abençoado em todo momento. Quando a tormenta vier tua vida assolar, não te esqueças que Jesus está do céu a te guardar. Clame ao Senhor pelo solene livramento, e Deus do céu te dará o alento. Quando a tristeza vier tua vida afligir, não te esqueças que Jesus está bem perto a te ouvir. Diga a Jesus que a tua vida vai perecendo, e Ele dirá que te quer vivendo. E não deixe que motivo algum te afaste de Cristo, pois senão muito irás sofrer por isto. Não deixe que as lágrimas inundem teu olhar, mas em Cristo
Cristo deves tu confiar. Não deixe que as lágrimas inundem teu olhar, mas em Cristo deves tu confiar. Sempre, quando a amargura vier em teu ser habitar, não te esqueça que Jesus está no céu a te guardar. Diga a Jesus que o teu viver está atribulado, e mais Ele estará ao teu lado. Quando a dor vier morar no teu coração, não te esqueças de pedir que Cristo pegue em tuas mãos. Caia de joelhos humildemente em oração, e Ele dará a divina unção. E não deixe que motivo algum te afaste de Cristo, pois senão muito irás sofrer por isto. Não deixe que as lágrimas inundem teu olhar, mas em Cristo deves tu confiar. Não deixe que as lágrimas inundem teu olhar, mas em Cristo deves tu confiar. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos, que a graça do Senhor nosso Deus seja conosco e que Ele continue a nos abençoar nessa manhã, como tem sido até aqui. Para alguns, carnaval é cultura. Então, não raro você vai encontrar pessoas falando do carnaval exatamente sobre esse viés, de que é uma festa cultural. Outros vão explorar o viés de que carnaval é um grande negócio a ser explorado, é algo a ser vendido. Por isso que nós, quando começa o ano, no caso desse ano, que o carnaval veio bem no início, nós ouvimos falar muito de carnaval até aqui. Se você zapeou um pouquinho pela televisão, você viu que você pulava de um canal para o outro e o tema era sempre o mesmo e as imagens eram sempre as mesmas, porque existe um negócio para ser administrado, um produto a ser vendido, a ser explorado. Para outros, para nós cristãos, o carnaval é um símbolo da contaminação, é um símbolo do mal, é um símbolo do vício e da corrupção que domina uma sociedade e que pode manchar essa sociedade. Por isso mesmo a ideia de carnaval, que para alguns significa festa da carne. Então, para alguns tem esse viés muito claro. É claro que também nós não podemos pensar no carnaval apenas como algo que contamina. Nós devemos também pensar no carnaval como uma grande oportunidade que temos de proclamar a verdade, seja através do nosso viver comprometido com Deus, seja através do nosso testemunho audível de Cristo, seja através do envolvimento com movimentos de evangelização, como movimentos que acontecem hoje mesmo em várias igrejas e em várias organizações. Quero pensar com o irmão, nessa manhã, um pouquinho sobre essa ideia de contaminação espiritual, pensando que nós devemos
evitar isso, devemos afastar-nos disso, devemos remover isso da nossa vida. É claro que o carnaval é apenas uma dessas fontes, existem muitas outras. O carnaval talvez seja uma fonte que nos atinge nesse período do início do ano. Mas depois, ao longo do ano, nós teremos tantas forças atuando contra as nossas vidas, buscando contaminar o nosso coração, e nós teremos de lutar contra essas forças, porque essas forças são sempre prejudiciais, são sempre mais. Vamos ler juntos Gênesis capítulo 13, Gênesis 13, de 1 a 12. Gênesis 13, de 1 a 12. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Lembre-se, irmão, que Deus chamou Abrão lá em Ur, ele migrou para Arã, dali ele foi para Canaã, de Canaã ele vai para o Egito. Lá no Egito, Abrão tem um tropeço na fé, quando ele diz que Sara é sua irmã. Então esse tropeço na fé para ele foi causa de um desconforto espiritual. Quando ele volta para Canaã, ele passa pelo Neguebe ali ao sul de Canaã. Quando ele marcha para Canaã, uma das coisas que ele faz é voltar a Betel, o local onde ele havia adorado a Deus, onde ele tivera uma experiência com Deus. E ali ele se reconcilia com o Senhor. Ali ele restaura a sua fé em Deus, abalada pelo erro cometido lá no Egito. Ali Abraão invoca o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Meu amado, nós devemos estar sempre velando por nossa vida espiritual. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para impureza, Deus nos chamou para santificação. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é a nossa santificação. Então aquilo que contamina o meu coração deve ser algo removido da minha vida. Seja o que for, se isso vai causar algum tipo de prejuízo à minha caminhada com Deus, eu devo remover da minha vida. E esse texto, ele fala exatamente de um homem que não soube trabalhar direito essa questão. O nome desse homem é Ló. E esse texto ele nos ensina algumas coisas sobre a caminhada de Ló, sobre a experiência dele e, por inferência, sobre a nossa experiência também. A primeira coisa que ele vai nos mostrar é que contaminação espiritual é uma espécie de uma enfermidade espiritual que se manifesta em nossa vida progressivamente. A contaminação espiritual não é algo que chega em nós da noite para o dia. Não é algo que nós possamos dizer assim: olha,
isso alcançou o meu coração de uma vez só. Não. Você pode dizer que você tropeçou na rua de uma vez só. Você pode dizer que você levou uma queda de uma vez só. Mas você não pode dizer que você teve o seu coração contaminado espiritualmente em um momento único. Não. Isso é um processo. Olhe para esse texto. Abraão e Ló viviam juntos. Abraão era rico, tinha rebanho, gado e bens. E logo o texto vai dizer que Ló também é rico, ele tem rebanho, gado e bens. Só disso nós já descartamos uma questão que é muito interessante. As pessoas dizem que a riqueza corrompe. Não, a riqueza não corrompe. Ele não foi contaminado, não se corrompeu em virtude da riqueza, de modo algum. O poder também não corrompe, de modo algum. Não é riqueza e poder que corrompem o homem. Provavelmente está certo aquele homem que disse o seguinte: o poder ele não corrompe, mas ele revela. Ele revela quem de fato nós somos. Ele revela o que de fato há em nosso coração. Assim também a riqueza. Não é a riqueza em si que vai contaminar o meu coração, não. Mas a riqueza vai revelar se o meu coração já foi ou não contaminado pelo erro. E então esses dois homens estão ali, eles já não conseguem mais habitar junto, é muito gado, são muitos animais, e a terra já não suporta os dois. Então está ali Abraão mostra-se tremendamente generoso, e Ló mostra-se tremendamente cobiçoso. Não há como você olhar para esse texto sem perceber essa distinção. Um é generoso, o outro é dominado pela cobiça. Abraão olha para ali e diz para ele: olha, você escolha. Olha, toda a terra está diante de você. Escolha, se você for para um lado, eu vou para o outro. E então Ló olha aquele campo maravilhoso que tem diante de si. Ele vê a grande oportunidade que ele tem de prosperar ainda mais, de enriquecer ainda mais. E ele escolhe para si o melhor campo. Não teve misericórdia nem dó do tio, não, ele escolheu para si o que era melhor. E aí a Bíblia diz o seguinte, está ali no verso 12, ainda na nossa projeção: Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina. Mas repara que ele não para, não. Na cidade da Campina ele olhou avante e ele pensou assim: Sodoma está lá, eu estou muito longe, eu não preciso ficar preocupado, eu vou me aproximar um pouquinho. E lá vai ele se aproxima um pouquinho, e ele se aproxima um pouquinho, e a Bíblia diz assim: e Ló armou as suas tendas até Sodoma. Olha só o que diz o capítulo 14, verso de número 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Capítulo 14, 12 já está dizendo que Ló morava em Sodoma. Aí você pensa assim: poxa, pastor, então ele agora mora. Sim, mas não acaba aqui a história. Olha o capítulo 19. Capítulo 19, verso 1. Ao anoitecer, vieram os dois homens. Vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Ló ainda dá um passo além. Ele se torna influente em Sodoma. Quem sentava-se à porta da cidade eram os anciãos, eram as pessoas que decidiam os rumos da cidade, eram as pessoas que dirigiam a vida do povo. Essa influência dele era cada dia maior. E quando os homens da cidade querem fazer mal aos anjos enviados por Deus, eles vão falar contra Ló, e eles vão dizer o seguinte: eles porém disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. Ló agora não é apenas um estrangeiro habitando em Sodoma.
mas é alguém que oferece um certo risco ao povo de Sodoma, porque eles olham para ele e pensam assim: esse homem quer ter uma influência cada vez maior no meio de nós, esse homem quer cada vez mais dirigir os rumos da nossa cidade. Mas repare que isso foi acontecendo, irmãos, progressivamente, paulatinamente. Não foi um passo só que ele deu, foram vários. Foi um processo que aconteceu na vida dele. Meu amado, é assim que acontece conosco também. A contaminação da nossa vida espiritual, ela não acontece de uma vez só. Não acontece em um pequeno tropeção que nós damos. Talvez aconteça como nós cantávamos há 30 anos atrás. Aquela música que nós gostávamos tanto quando éramos jovens. Dizia assim: tropeça aqui, cai acolá, depressa levanta, e continua a cantar. E aí você pensa assim: qual que vai dizer a segunda história? Vai dizer que ele caiu de novo, tropeçou de novo, caiu de novo. E é assim. É nesse processo em que Ló vai se identificando com as coisas do mundo, que Ló vai tendo o seu coração contaminado, que Ló vai tendo a sua alma manchada, que Ló vai tendo o seu viver marcado pelo erro, por aquilo que não é bom. Eu e você temos de lembrar isso. Quando nós começamos a deixar os caminhos de Deus, quando nós começamos a nos afastar e a permitir que as coisas desse mundo encontrem lugar na nossa vida, o nosso coração vai se tornando mais e mais contaminado. Ele vai se tornando um coração cada vez mais manchado pelas coisas desse mundo. Aí acontece aquilo que um dos hinos do nosso cantor cristão diz. Ele fala assim: quantos que corriam bem, já não mais conosco vão, outros correm, mas têm o coração frio, porque se afastaram daquilo que era bom. Amado, eu e você temos de olhar para isso. Eu e você temos de lembrar que um pouquinho de tempo gasto a cada dia vendo um programa inadequado, acessando um site inadequado, vai causar lá no final uma contaminação profunda na sua vida. Eu e você devemos observar essas coisas, que a contaminação ela não acontece nas grandes questões, ela vai acontecendo aos poucos e aos poucos e aos poucos, e vai minando a nossa força, vai minando a nossa integridade, e aí nós acabamos exatamente como Ló. Porque uma segunda coisa que esse texto nos mostra é que Ló estava embrutecido no seu homem interior. O homem interior dele estava embrutecido. Você olha para esse texto, se você continuar olhando a vida de Abraão, que corre paralela à vida de Ló, você vai ver um homem de fé, um homem de oração, um homem de adoração, um homem que caminha com Deus. Mas se você olhar para a vida de Ló, você vai ver um homem que abriu mão de todas essas coisas. Uma das ideias mais desconcertantes que a Bíblia tem é que a Bíblia nos afirma que Ló não perde a sua salvação. Ele é um homem que é salvo por Deus, que é salvo pela graça, mas ele perdeu a sensibilidade às coisas espirituais. Ele perdeu a sensibilidade quanto à verdade de Deus. O capítulo 19 é revelador sobre isso. Ele nos mostra Ló. Primeiro, Ló hesita em obedecer aos anjos. É muito interessante o capítulo 19. O capítulo 19 diz assim: ao anoitecer, os dois anjos chegaram lá em Sodoma, e Ló decidiu chamá-los para passarem a noite com ele na sua casa. À noite, os homens da cidade cercam a casa de Ló e querem que Ló coloque os homens fora para que eles possam molestá-los. Ao amanhecer, os anjos empurram Ló para fora da cidade, dizendo assim: você não pode continuar aqui, sai logo, porque nós vamos destruir essa cidade. É Ló hesitando em relação às coisas de Deus. Meu amado, quando o nosso coração está contaminado, Deus vai falar conosco e nós não vamos discernir a vontade dEle. Deus vai se revelar ao nosso coração e nós vamos hesitar em obedecer. Deus vai falar conosco e nós vamos estar perguntando para o Senhor: Senhor, por que o Senhor fala isso? E vamos deixar de agir, porque o nosso homem interior
perdeu a sua sensibilidade para as coisas de Deus. Foi assim com Ló. Ló não compreendia, inclusive, a ação do Senhor. O Senhor falou com Ló: Ló, eu vou destruir a cidade. E parece que Ló pergunta assim para o Senhor: por que o Senhor vai destruir a cidade? E aí o Senhor fala assim: Ló, livra-te, sai daqui. Mas Ló fala: Senhor, para onde? Vai para o monte. Não, no monte eu não posso ir não, porque o Senhor pode me alcançar lá no monte. Há uns anos atrás, houve, se eu não me engano, a Segunda Guerra do Golfo, lá no Iraque. E uma coisa muito interessante é que eles diziam que essa seria uma guerra diferente. E eles colocaram na televisão as imagens dos ataques norte-americanos. E eles diziam que eram ataques cirúrgicos. Então eles diziam: as bombas serão lançadas nos locais exatos. E ficou assim durante uns 3 meses. Acabada a primeira fase daquela guerra, aí começaram a circular nas internets as imagens dos ataques cirúrgicos. E bombas que deveriam cair em instalações militares caíram nas casas das pessoas, caíram nos hospitais, caíram em escolas. Então não havia nada exatamente cirúrgico naqueles ataques. Só quem pode ter um ataque cirúrgico é Deus. Porque Deus disse para Ló: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Ló deveria ter abraçado aquilo e deveria ter andado no caminho que Deus havia ordenado. Mas ele diz: Senhor, se eu for para o monte onde o Senhor me manda, a destruição vai cair em mim. De modo algum não cairia, porque Deus sabe preservar o justo mesmo no dia da ira. Contudo, Ló tinha o seu coração embrutecido para com as coisas de Deus. Como ele iria atender a essa ordem de Deus? E Deus, uma vez mais, é misericordioso. Deus fala: você quer ir para Zoar? Vá para Zoar. E para lá, Ló, caminho. Eu e você devemos lembrar que existe uma diferença muito clara entre Abrão e Ló. Abrão é o homem que está sendo dirigido pela fé. Abrão é o homem que está caminhando em obediência a Deus. Abrão é um homem que ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus. Ló não. Ló é um homem que está vivendo à margem. Ele ouve a voz de Deus, mas ele não compreende claramente, porque o seu coração está embrutecido. Ele percebe aquilo que Deus quer fazer na vida dele e ao redor dele, mas ele não consegue compreender essas coisas. Ele é um homem justo, sim, mas ele não é um homem que está vivendo na esfera do Espírito de Deus. Ao contrário, ele está vivendo de acordo com as coisas da carne. Você já leu aquele texto interessante de 1 Coríntios capítulo 2? Vamos ler juntos, 1 Coríntios capítulo 2. Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe são loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas são compreendidas espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele tem a mente de Cristo, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu gosto muito de parar aqui nesse texto, aqui nesse verso aqui. Se eu pudesse separar o texto do contexto, esse aqui seria um grande texto para fazer isso. Porque aqui ele me fala de 2 homens. O homem natural, aquele homem que nasceu e que nunca se converteu a Cristo e que vive uma vida sem conhecer as coisas do Espírito de Deus. E o homem espiritual, aquele que se converteu a Cristo e conhece as coisas do Espírito de Deus, tem a mente de Cristo, tem o seu coração transformado pelo Espírito, vive na dinâmica da fé. Acontece que depois vem o capítulo 3 e o verso 1. E o capítulo 3 fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois
carnais. Eis que vem o apóstolo Paulo e coloca um terceiro elemento na situação. Ele diz: agora tem uma pessoa que não se encaixa nos dois meios. É aquele homem que foi transformado pelo Evangelho, mas que não cresce. Permaneceu menino, permaneceu criança. A vida inteira vai precisar de mamadeira. A vida inteira vai precisar ser cuidado pelos outros. Quem é? É o homem carnal. A diferença entre Abrão e Ló é essa. Abrão é o homem espiritual que vive pela fé. Ló é o crente carnal. Ele conhece o Senhor, tem consciência dos valores de Deus, tem uma vida espiritual que é superior à vida das pessoas ao redor, mas ele continua um menino, sem discernir as coisas de Deus. Por isso ele tem o seu coração embrutecido. Ele não tem sensibilidade para as coisas de Deus. Meu amado, nunca deixe que o seu coração se contamine com as coisas desse mundo. Porque a primeira coisa que vai acontecer quando seu coração for contaminado com as coisas desse mundo é que você vai perder a sensibilidade para com as coisas de Deus. Você vai perder a sensibilidade para com o reino de Deus. Entenda uma coisa: sensibilidade espiritual não se compra na feira, não se adquire no mercado, não se alcança esvaziando as prateleiras dos livros, sobretudo os livros religiosos, não se alcança ouvindo de manhã até de noite CDs evangélicos, não. Sensibilidade espiritual se alcança com Deus. Por isso que lá o Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A essas pessoas Deus revela os seus segredos. Se nós queremos sensibilidade espiritual, o primeiro passo é rejeitar a contaminação. O segundo passo é caminhar com Deus, buscar a presença de Deus, experimentar a presença de Deus, vivenciar a comunhão com o Senhor. Talvez você fale assim para mim: mas pastor, como é que eu faço isso? Eu não sei orar, eu oro tão pouco, eu não sei o que falar com Deus. Eu também tinha essa dúvida tremenda. Até que um dia eu li sobre a história de Francisco de Assis. E ele tinha um hábito: ele deixava o mosteiro onde ele vivia e ele subia para um monte. Lá naquele monte ele se ajoelhava e ele passava um tempo ali em comunhão com Deus. Aí as pessoas queriam saber o que ele fica fazendo tanto tempo lá. Aí alguém foi espiar o que ele fazia e chegou lá e encontrou ele de joelho. Vamos ver o que ele fala com Deus. Aí ele falava assim: Deus. Aí ficava aqui silencioso. 10 minutos, 15 minutos, aí ele falava de novo: Deus. E ficava silencioso, 10, 15, 20 minutos. Meu amado, o que importa não é o que você fala com Deus, é como está o teu coração diante de Deus. Porque se o teu coração está contrito na presença do Senhor, ainda que você não tenha nada o que falar para Deus, mas se o teu coração estiver ansiando por Ele, Ele vai satisfazer o teu coração. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Meu amado, foi isso que Ló perdeu. Uma terceira coisa que esse texto me ensina é que a contaminação espiritual prejudica a minha família. Sabe, se eu pudesse dizer para você uma coisa que eu pudesse nessa manhã insistir, seria isso: lute contra a contaminação espiritual. Rejeite, afaste-a do seu coração, tire-a da sua vida. Sabe por quê? Porque ela vai prejudicar a sua vida por inteiro. Um dos propósitos de Deus para a nossa vida é que tenhamos famílias estáveis, bem-sucedidas, felizes. Deus planejou o homem para a família. Deus planejou a salvação para a família. Você está lembrado lá de Atos 2? O apóstolo diz assim: pois o dom de Deus é para vós, para vossos filhos e para quanto o Senhor nosso Deus chamar. O Evangelho foi planejado por Deus para as nossas famílias. Agora, quando a contaminação espiritual domina o nosso coração, quando Satanás ganha um espacinho na nossa vida, ele vai destruir a nossa família. Ele vai destruir aquilo que é precioso aos olhos de Deus em nossas vidas. E a vida de Ló é um exemplo disso. Primeiro, Ló foi manchado pelo pecado. Perdeu sensibilidade espiritual, perdeu a compreensão dos caminhos de Deus, perdeu a compreensão acerca dos valores do Senhor para a sua vida. Eu acho que de Ló pode-se dizer aquilo que o profeta Abacuque fala. Abacuque fala assim: Senhor, Tu és tão puro de olhos,
que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Eu e você temos de lembrar disso, tá? O fato de Ló ter o seu coração contaminado não significa que ele deixou de ser justo aos olhos de Deus, não. Ele continuou trilhando esse caminho. Agora, ele era superior em sua vida espiritual às pessoas ao redor, mas ele não tinha a vida espiritual que Deus queria para ele. Por isso que é tão ruim quando um crente começa a julgar o seu irmão. Porque quando nós começamos a julgar o nosso irmão, nós pensamos naquilo que em nós é bom, e julgamos o nosso irmão achando que somos superiores a ele. Agora, se nós olhássemos para aquilo que Deus quer que nós sejamos, nós diríamos assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não sou aquilo que o Senhor quer. Como eu posso criticar o meu irmão pela vida dele? Uma segunda coisa que o texto nos lembra é da esposa de Ló. Olha só o que fala a Bíblia no capítulo 19, verso de número 26. As crianças até sabem disso, as crianças sabem disso melhor do que a gente, porque elas escutam essa história aqui volta e meia. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A história dessa mulher é interessante. O esposo dela estava contaminado com as coisas daquela sociedade. Essa mulher, ela experimentou essa contaminação num nível maior. Quando o cabeça do lar está contaminado, a contaminação vai penetrar na família. E penetrou na vida dela. E quando ela sai de Sodoma, quase que empurrada pelos anjos, ela deixa a cidade, mas ela leva a cidade no coração. Ela deixa a cidade, mas ela leva a paixão pela cidade, por aquilo tudo que ela tinha dentro do seu coração. E ela acaba sendo punida, porque a ira de Deus que veio sobre a cidade alcança o coração dela. Meu amado, quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós professamos que deixamos as coisas do mundo, mas continuamos amando aquelas coisas? Quantas vezes nós dizemos: quando eu não era cristão, eu fazia isso, aquilo outro. Mas quantas vezes nós nos deleitamos nesse tipo de coisas agora que somos cristãos? Eu me lembro do meu tio, hoje com 80 anos, 82 anos talvez, ele dizendo de quando um pastor foi na igreja dele, e aí o pastor era muito amigo de um diácono, e os dois começaram, e ele pregando, ele parou o sermão em dado momento, olhou para o diácono e falou assim: diácono, está lembrado de como era a nossa vida antes de Jesus? Ao diácono: sim. Está lembrado de como nós gostávamos do carnaval? Que tempo bom era aquele, não é? E lá foi ele, aquela felicidade. Meu amado, se você se alegra nas coisas que você praticava antes da fé em Jesus, alguma coisa está errada na tua vida, meu amado. Alguma coisa está imprópria. Se você ainda tem alegria naquelas coisas que a Bíblia lá em Efésios 4 diz que até mencioná-las é vergonhoso, alguma coisa está deixando de estar no lugar adequado em sua vida. Porque aquele que teme ao Senhor, ele dá as costas àquilo que pertencia ao mundo e não quer mais que tais coisas se manifestem na sua vida. Porque nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. E é assim que deve ser o nosso viver. Meu amado, a coisa vai um pouco avante, porque lá no capítulo 19 diz que aquelas duas filhas de Ló, não tendo varão na terra, elas se deitam com o próprio pai. Elas relacionam-se de modo incestuoso com ele e geram dois filhos. O nome de um era Moabe e o nome do outro era Ben-Ami. Um é o pai, o descendente, o ancestral
dos moabitas, o outro é o ancestral dos amonitas, povos que fizeram muito sofrer o povo de Israel. Repare só como o pecado daquele homem, a sua maneira inadequada de viver, a sua contaminação, prejudicou toda a família dele, todo o lar dele. Evite a contaminação, remova-a da sua vida, não vale a pena. E se você deixar que ela encontre espaço no seu coração, provavelmente você vai chorar um dia por ver que não apenas a sua vida foi prejudicada, mas a vida daqueles que estão ao seu redor também foram manchados pelo erro. Afaste, deixe isso de fora, abandone das práticas. Deixar com os irmãos o capítulo 2 de 2 Pedro, que fala assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e em poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Vamos ler juntos? 7:8. 7:8. Eu tenho falado para os irmãos essa questão de que eu creio que Ló não perdeu a sua salvação. Não. Eu creio que Ló foi salvo. E eu vejo isso de modo muito claro nesse texto. Olha só, e livrou justo Ló. Repare que a Bíblia não diz assim, e livrou Ló. Não, livrou o justo Ló. Esse justo Ló, ele vivia enfadado, entristecido, lamentando-se, deplorando a vida dissoluta dos homens abomináveis da cidade de Sodoma. Olha o verso 8. Porque este justo, a Bíblia não vai de novo usar o nome de Ló, vai declarar a condição dele aos olhos de Deus. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Meu amado, esse homem não perdeu a sua salvação. Talvez chegando lá no céu, nós o encontremos e possamos conversar com ele. Mas ele perdeu muita coisa. Ele experimentou muitos prejuízos. Talvez ele seja um daqueles sobre quem a Bíblia diga que vão entrar no céu, mas como que pelo fogo. Já viu um gato que passa num incêndio e tem todo o pelo queimado? Vai ter crente chegando lá no céu assim, tendo todo o seu corpo queimado, manchado, perdeu tudo de obras, de riqueza, de glória espiritual, mas chegou. E no final, o que importa é se você chegou lá ou não. Mas aqui nós somos chamados para viver para a glória de Deus, para viver uma vida que santifique o nome do Senhor, que exalte o nome do Senhor. Então ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu muito. E a pergunta que nós devemos fazer é: valeu a pena? Vale a pena deixarmos que a contaminação desse mundo domine o nosso coração? Vale a pena deixarmos que os valores desse mundo manchem a nossa vida? Vale a pena deixarmos que as coisas que não agradam a Deus sejam o padrão da nossa existência? Eu acho que não. Por isso, eu creio que nós, como servos de Deus, nesse tempo de carnaval, que dura 3 ou 4 dias, mas depois, ao longo do ano, as nossas lutas com as coisas desse mundo vão continuar em outro nível e em outros patamares. E o nosso propósito de vida deve ser o mesmo: evitar a contaminação espiritual,
para viver uma vida que em tudo e em todo momento glorifique o nome do Senhor. Que Deus mesmo nos abençoe. Vamos abrir nossos cantores, quem ainda tem os seus cantores para abrir, e vamos cantar o hino de número 443 do Cantor Cristão. Queremos ficar em pé, nós vamos cantar em pé. É um exemplo, todo mundo ver. Nós possamos levar para a nossa vida os ensinamentos que nós temos tido a cada domingo, a cada momento das nossas vidas na palavra de Deus. E possamos também levar a esses milhões que estão aí sem conhecer essa verdade. Deus
para a próxima semana. Hoje nós não teremos culto na parte da noite. Então teremos somente na quarta-feira, né? E no próximo domingo, pela manhã, nós teremos a ceia do Senhor. Mais algum aviso? Não há avisos? Então eu vou pedir ao... Não fala alto. Às 18 horas da próxima quinta-feira, o ensaio do coro da União Feminina da MCA, não é? Então, MCA. Estou meio retrógrado, né? Nós vamos orar, pedir ao irmão Sidney que venha encerrar este culto com uma oração e logo após o pastor Reinaldo estará à porta para despedir os irmãos. Senhor, muito obrigado por estarmos mais uma vez na Tua casa. Obrigado, Senhor, por ouvirmos de Ti, Deus, mais uma vez da Tua palavra e sentirmos, Deus, a Tua palavra, Senhor, mais uma vez ministrando sobre as nossas vidas e nos dando direção, Senhor, para a nossa vida. Deus, nós nos encontramos nesse tempo em que o mundo comemora o carnaval, Senhor, e sabemos, Deus, a importância de ouvirmos, Senhor, sobre o fortalecimento espiritual da Tua igreja. Abençoa, Senhor, a nossa vida, nos guarda, Deus, nesse tempo difícil, e que Tu possa, Senhor, ser conosco a cada dia. Nos leva em paz para os nossos lares, que Tu possa estar protegendo todas as famílias da igreja, Senhor, e que nada de mal venha alcançar, Senhor, os membros aqui desse lugar. Abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor. Abençoa cada família aqui representada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Quando me sinto fraco, deixo de olhar pro céu e passo a olhar para mim, sem rumo, sem luz. Mas ao olhar pro alto, sinto o poder de Deus e seu amor sem fim, falando a mim. Eu não te deixarei jamais. Venha pros meus braços, filho. Confia em meu poder. Eu quero te ajudar. Seguro estarás em mim. O seu amor divino cura feridas e transforma o coração, promove o bem por onde quer que eu ande. Deus me ajuda e mostra o seu amor por mim, dizendo assim: eu não te deixarei jamais. Venha pros meus braços, filho. Confia em meu poder. Eu quero te ajudar. Eu não te deixarei
em